Olá a todos que estão acompanhando esse vídeo. Esse aqui se trata de um vídeo complementar às minhas aulas de geração procedural de quartos, no qual eu estou implementando esse recurso dentro de um jogo roguelike. Esse vídeo ele é dividido em duas partes, dois grandes tópicos. O primeiro é sobre o algoritmo, em que a gente vai ver parte a parte de como se organiza o algoritmo e como ele resolve a geração procedural. O segundo grande tópico é, na verdade, sobre alguns elementos, algumas interpretações e conceitos que a gente tem que ter para poder aplicar em código na hora de conseguir implementar essa geração procedural. Sobre o algoritmo, primeiramente veremos algumas considerações iniciais acerca do algoritmo, depois o objetivo, ou seja, aquilo que o algoritmo vai resolver, onde a gente quer chegar. Passaremos por duas camadas de explicação do algoritmo. A primeira, a mais superficial, um breve entendimento do algoritmo. A segunda, com algum grau de profundidade. Na sequência, veremos as estruturas de um quarto, o que ele carrega em si. Veremos as conexões, ou seja, como esses quartos se conectam, se ligam. E aí passaremos para a terceira e última camada, onde veremos o algoritmo de forma mais completa. E por fim, a gente vai ver um esquema, um esboço de um mapa que seria a união dos quartos. Sobre as considerações iniciais do algoritmo, é importante que fique claro que esse algoritmo é de minha própria autoria e eu elaborei ele. Contudo, claro, eu também assisti outras implementações, tentei absorver conhecimento de algumas outras técnicas, de algumas abstrações diferentes, outros algoritmos. Então, claro, o conhecimento para eu ter criado esse algoritmo não é exclusivamente meu. Você pode, inclusive, no link na descrição, conferir lá no repositório, no arquivo do Leia-me, o material de suporte que eu usei, não só para fazer o roguelike, mas também para fazer esse algoritmo. De qualquer forma, a implementação e a descrição do algoritmo é de minha autoria, mas, claro, eu bebi de conhecimento de outras fontes para conseguir elaborar esse algoritmo. Além disso, esse é um algoritmo para estudo. Então, ele prioriza a didática em prol da eficiência. Sendo assim, eu sei e digo para vocês, meus alunos, e para quem mais estiver assistindo, que sim, esse algoritmo cabe algumas otimizações. Ele poderia sim ter um outro aspecto mais eficiente, alguns pontos que podem ser melhorados. Contudo, meu objetivo primeiro é a didática, ensinar as pessoas. E, portanto, eu me permiti usar de alguns comodismos e deixar algo mais simples, justamente para que fosse mais fácil de entender. Tá? Então, talvez, se fosse um uso estritamente profissional, caberia um certo passo a mais no algoritmo de otimização e de ajuste. Mas isso não significa que o algoritmo não seja eficaz. Na verdade, sim, ele é eficaz e você vai ver como ele funciona. Sobre o nosso objetivo, a imagem da tela já mostra para nós qual é o nosso objetivo aqui. É chegar a um algoritmo que gere um mapa como esse. Um mapa com salas totalmente aleatórias. E aí, então, chegamos na primeira camada do algoritmo. A ideia mais geral e superficial que se tem sobre algoritmo. Sobre esse algoritmo. Primeiramente, a gente gera o caminho principal do mapa e depois, com o caminho principal, para
cada quarto do caminho principal, a gente gera caminhos alternativos, ramificações. Então, dessa forma, o jogador ele sempre vai ter um caminho que leva ele do início do mapa até o fim do mapa e, portanto, para ele finalizar o mapa, ele precisa chegar na última sala do caminho principal. Mas, claro, para aumentar o volume e diversificar os quartos desse ambiente, para cada quarto nós geramos um caminho alternativo, uma ramificação. Essa é a ideia mais superficial e geral do algoritmo. E aí, mais explicitamente e com um grau de profundidade a mais, como é que a gente faz isso? Bom, a ideia é que a gente sorteie um quarto inicial para o mapa, ou seja, se o primeiro passo é gerar um caminho principal, nós precisamos, primeiramente, do quarto origem, ou seja, o quarto que representa o 0, 0 do nosso mapa de quartos. Depois disso, enquanto o caminho principal não possui o número desejado ou determinado de quartos, nós sorteamos quartos que se conectem com os quartos anteriores. Ou seja, dado o quarto origem, enquanto o caminho principal não ter uma quantidade desejada de quartos, por exemplo, vamos supor que queremos um caminho principal com 10 quartos. Então, enquanto não sortearmos e colocarmos devidamente no mapa 10 quartos, a partir do quarto origem, a gente sorteia um quarto que seja capaz de se conectar com a origem. Conseguido sortear esse quarto, nós posicionamos ele no mapa e, depois disso, sorteamos um novo mapa, um novo quarto que se conecte com esse quarto previamente conectado com a origem. Ou seja, quando sorteamos esse novo quarto, passamos a ter 3 quartos. E aí, sorteamos agora um novo quarto que se conectará com o terceiro. E assim sucessivamente, até formar um caminho de 10 quartos. A mesma lógica utilizamos para criar o caminho alternativo. A questão é que, para o caminho alternativo, o quarto origem do caminho alternativo é cada um dos quartos do caminho principal. Mas a lógica de gerar um quarto que se conecte com o quarto anterior é a mesma. Bom, aqui agora a gente tem a estrutura de um quarto. Então, a gente está falando de conectar quartos. Como são esses quartos? Bom, esses quartos, eles são, numa visão mais ampla, eles são divididos em 3 partes. Um tile map de área andável, um tile map de área bloqueada, que representa a parede, e uma abertura, que é onde o quarto se conecta com outro quarto. Sobre as conexões, os quartos eles só podem se conectar através de aberturas, sendo que essas aberturas, quando são conectáveis entre si, são aberturas inversas ou opostas. Logo, o que eu quero dizer é, por exemplo, na nossa conexão da esquerda, a gente tem 2 quartos se conectando através de uma saída direita, ou melhor, de uma abertura direita, se conectando com uma abertura esquerda. E, portanto, é uma conexão entre aberturas opostas. Já no lado direito, a gente tem 2 quartos, sendo que a abertura de um quarto está tentando se conectar com um quarto pela parede. E, claramente, não é possível que essa conexão seja estabelecida.
Na verdade, esses 2/4, seguindo a regra da conexão por aberturas opostas, esses 2/4 só poderiam se conectar se o quarto da direita conectasse a sua abertura inferior com a abertura superior do quarto da esquerda. E aí sim seria uma conexão válida. Então, é disso que se trata a conexão entre quartos. Conexão através de aberturas, sendo que essas aberturas obrigatoriamente devem ser opostas. Ou seja, abertura esquerda com abertura direita ou abertura superior com abertura inferior e vice-versa. Portanto, quando chegamos então na terceira camada do nosso algoritmo, a partir do quarto origem, a gente vai querer tornar esse quarto origem o quarto corrente do nosso loop de sorteio. E, portanto, sempre que a gente for sortear um quarto novo para ser adicionado no mapa, primeiramente iremos sortear uma abertura livre do quarto corrente, ou seja, uma abertura que ainda não fez nenhuma conexão. Ao conseguir sortear uma abertura livre, aí sim sorteamos um quarto novo. E para que esse quarto sorteado seja válido, ele, precisa se conectar com um quarto corrente, ou seja, o quarto anterior. 2, ele precisa ter uma abertura para conectar com um quarto futuro. E 3, na posição em que ele vai se conectar com o quarto corrente, não é permitido que haja um outro quarto ali, ou seja, o nosso algoritmo não permite que existam quartos sobrepostos. Okay? Dada a ocorrência das 3 regras, ou seja, o quarto sorteado satisfez essas 3 regras, ele é um quarto válido e aí sim ele pode se conectar com um quarto corrente e ser adicionado no mapa. E aí o loop de sorteio continua e aí esse novo mapa se torna o quarto corrente e vai sortear um novo quarto. A mesma lógica se aplica a caminhos alternativos. Lembrando que o quarto origem de um caminho alternativo é justamente cada quarto do caminho principal. E aqui a gente chega no esboço de um mapa. Um leve esboço, poucos quartos, mas veja que esse esboço, todos os quartos se conectam através de aberturas opostas e exclusivamente por suas aberturas. Não necessariamente todas as aberturas farão conexões. Como tudo é aleatório, não é possível garantir isso. Mas todas as conexões que existem são feitas através de aberturas opostas. Então, em resumo, a construção de um mapa é feito sorteando quartos e conectando esses quartos através de suas aberturas. Bom, e aqui chegamos na implementação. O tópico da implementação. Primeiramente, veremos as abstrações e interpretações feitas acerca dos elementos que compõem o nosso grande mapa. Depois, veremos novamente algumas regras e alguns ajustes das regras que precisam ser feitos sobre o sorteio de novos quartos. O terceiro tópico, a gente vai falar brevemente sobre fechar as aberturas que não fizeram conexões. E, por fim, a explicação de uma otimização que é muito bem-vinda para esse tipo de algoritmo e de mecânica, né, de geração procedural. Sobre o quarto, que propriedades e que informações a gente precisa transcrever para código acerca do quarto? Como foi falado, vocês devem ter reparado,
todos os quartos possuem alguma abertura. No mínimo, uma abertura por quarto e, no máximo, 4 aberturas, como é esse quarto da imagem. Portanto, cada quarto guarda quais aberturas ele possui. Além disso, ele também guarda os tile maps do espaço andável da parede. Ele também guarda uma posição no mundo, e essa posição no mundo do quarto é justamente a posição no mundo do Unity, da cena, que você acessa através do transform.position. Ele também guarda a posição no mapa, ou seja, é a posição dele em relação aos outros quartos existentes no mapa. Então, ele não se trata de uma informação vinda do Unity, mas sim nós que geramos essa posição no mapa. E, por fim, todo quarto vai guardar o seu caminho alternativo. Ou seja, quais os quartos que derivam dele. Sobre as aberturas, e aí, sobre as aberturas, junto com a noção de que as aberturas que efetuam as conexões, cada abertura, portanto, representa um lado do quarto. Sendo assim, as informações que cada abertura carrega são o nome do lado que ela está representando. Portanto, na imagem, a gente tem uma abertura que representa o lado esquerdo. Além disso, a gente também tem a posição no mundo para o próximo quarto. Isso quer dizer o quê? A abertura não só ela diz de que lado o quarto vai se conectar, mas também a abertura é responsável por representar aonde o próximo quarto a ser conectado será posicionado. Logo, visualizando no esquema da imagem, se por um acaso fosse sorteado um quarto para se conectar com esse quarto ele viria se conectar na abertura esquerda e posicionado no círculo no centro da tela. E essa informação de posição, então, é calculada e guardada na abertura esquerda, a abertura que recebe a conexão do novo quarto. A mesma coisa, então, ocorre para a posição no mapa. Quem guarda a posição no mapa do próximo quarto sorteado é a própria abertura. Claro, isso tudo feito, calculado a partir do quarto em que ela está inserida. Também, cada abertura precisa guardar a informação de qual valor do lado ela representa, ou, em linhas gerais, partindo do centro do quarto, qual eixo ela representa. Como, nesse caso, estamos falando de uma abertura à esquerda do centro do quarto, estamos falando de um eixo horizontal e, portanto, de valores negativos à esquerda. Logo, o valor do lado de uma abertura à esquerda é x menos 1 e y 0. E, por fim, também, a abertura ela marca se está livre ou não. Estar livre significa que nenhuma conexão foi feita e ela está livre para fazer conexões com novos quartos. Nessa imagem, então, a gente vê um exemplo agora de uma conexão. A gente tem uma abertura à direita e, portanto, o valor de lado dessa abertura é 1 no x e 0 no y. O círculo no centro da tela informa a posição desse novo quarto a ser conectado. E, ligado a esse círculo, a gente tem os retângulos informando a fórmula utilizada para calcular a posição em que esse quarto será posicionado,
tanto no mundo quanto a posição no mapa. E sobre o mapa, é também necessário ter um objeto mapa, ou melhor, um objeto que gera esse mapa, que guarda as informações do mapa, ou também que representa o mapa, ou o level, ou a dungeon. Sendo assim, esse objeto que guarda tudo isso, ele precisa de ter uma informação, ou melhor, ele precisa de guardar todos os tile maps existentes nesse mapa, ele precisa de guardar todos os caminhos gerados, ele guarda também, visto que ele gera os quartos e o mapa, ele guarda o tamanho de um quarto, o tamanho de um tile e o tamanho que deve ter cada caminho. Além disso, como ele também gera de forma aleatória, ele guarda a seed, que gerou o mapa, e também guarda os prefabs de quartos possíveis. É importante destacar também que, sobre o tamanho dos caminhos, é um número de quartos desejados, visto que nem sempre é possível montar um caminho com um tamanho desejado. Eventualmente, pode não haver espaço dentro do mapa para se completar o número de quartos desejados. De qualquer forma, a estrutura que detém o mapa guarda todas essas informações. Bom, sobre as regras, voltando um pouco no algoritmo, veja que o sorteio da abertura do quarto corrente pressupõe que essa abertura ela necessariamente precisa ser uma abertura livre, pois ela precisa se conectar com um novo quarto a ser sorteado. E sobre o novo quarto que será sorteado, é necessário que esse novo quarto tenha mais de uma abertura e, portanto, ele tenha uma abertura para se conectar com um quarto anterior, o quarto corrente, e uma abertura para se conectar com um novo quarto. Além disso, ele também, ao ser sorteado e ao ser calculada a posição que ele assumirá, essa posição não pode coincidir com nenhum outro quarto e, portanto, dois quartos não podem ser sobrepostos. É possível adicionar aqui que essa verificação de posicionamento é feita através das posições do grid, posições do mapa. Okay? E, como mencionado agora há pouco, como tudo é sorteado randomicamente, eventualmente o nosso mapa ele vai se expandindo e vai criando quartos e mais quartos que vão se ligando. Contudo, não necessariamente conseguiremos criar caminhos do tamanho desejado. Na verdade, conforme o mapa vai aumentando, fica mais difícil de gerar quartos do tamanho desejado. E, portanto, chegará momentos em que o algoritmo não vai mais ter espaço para alocar quartos dentro do mundo, porque muitos desses espaços já estarão preenchidos. Sendo assim, uma forma da gente controlar esse sorteio é contar as tentativas. Por quê? Porque, eventualmente, pode ser que um caminho tente gerar um mapa, só que ao redor desse caminho já se tem vários quartos ali e não existe nenhum espaço para colocar um quarto novo. Mas se a gente continuar sorteando, o algoritmo não vai parar, ele vai continuar rodando. E, eventualmente, o nosso computador pode travar, o jogo pode quebrar, e é algo totalmente indesejável.
Portanto, é necessário um ajuste de tentativas. Sendo assim, para todas as situações que prevê sorteios, então sorteios de aberturas, sorteios de quartos e sorteios de caminhos como um todo, haverá uma quantidade de tentativas de gerar o tamanho desejado. Na possibilidade de não se conseguir, o algoritmo ele é simplesmente interrompido, ou melhor, a geração para aquele momento é interrompido, e então o algoritmo segue para a próxima parte. E aí, baseado no número de tentativas, toda vez que um sorteio falha, novas tentativas são executadas, e quando se chega ao limite de tentativas, então, é aonde o algoritmo avança para o próximo passo e desiste de continuar aquela geração sendo feita. Tudo isso, claro, para que o nosso algoritmo não quebre. Então, ele é funcional, ele vai sim sortear e conectar quartos, contudo, existe essa questão de limitação da quantidade de quartos por caminhos, pois, eventualmente, como tudo é sorteado, pode ser que ele encontre um espaço sem um lugar para onde ir com os quartos. E, portanto, ele precisa deixar para trás e seguir o percurso do código. Bom, fechando as aberturas restantes, trata do momento depois de gerar todos os caminhos. Na maior parte dos momentos, sobrarão muitas aberturas sem conexões, dado que a gente pode conectar quartos simplesmente por aberturas válidas. Mas nada determina uma quantidade mínima ou máxima de aberturas. E, portanto, é comum que sobre sim quartos com aberturas livres. Além disso, dada a possibilidade de um caminho não se completar, é também possível encontrar aberturas marcadas como fechadas, mas que, pela desistência do algoritmo das tentativas, não foi estabelecida nenhuma conexão de fato. Para ambos os efeitos, então, é necessário que as aberturas que ficaram abertas ou que não possuem conexão sejam fechadas. E aí eu falo dos espaços abertos no tilemap de parede. Ou seja, a gente terá que abrir cada um dos quartos sorteados, verificar se sobrou alguma abertura sem conexão e adicionar um tile parede nesses espaços de abertura. É disso que se trata de fechar as aberturas restantes. E, por fim, a gente tem um processo de otimização. É uma pequena otimização, mas que faz uma grande diferença no desempenho do jogo. Essa é uma otimização de aplicação fácil e bem entendível. Na verdade, é uma otimização bem simples. Como o nosso jogador vai estar inserido num mapa com muitos quartos, é muito provável que tenha vários quartos distantes a ele, os quais ele não vai conseguir enxergar, nem tem possibilidade de interagir. E, portanto, esses quartos distantes não precisam de ser processados o tempo inteiro. Muito pelo contrário. É melhor que deixemos eles desativados, poupando o processamento, e só o ativamos quando o jogador se aproximar ou chegar perto dele. Dessa forma, então, essa é a otimização mais básica e, ao mesmo tempo, bem-vinda nesse algoritmo. Tornar os quartos próximos ao jogador quartos ativos e processados e desativar os quartos distantes ao jogador. Dessa forma, balanceando o processamento, dado a quantidade de quartos e, portanto, a quantidade de elementos existentes nesse jogo.
Bom, e essa aqui foi a primeira parte da explicação sobre geração procedural de quartos. Essa parte se tratou de explicar de forma ampla o algoritmo utilizado, explicar cada um dos elementos pertinentes a esse algoritmo e utilizados para implementar os mapas, e também de definir alguns conceitos de aplicação do código. Na segunda parte, então, ou seja, no próximo vídeo dessa série extra, as minhas aulas, eu vou mostrar a implementação e aí, como foi feito no Unity o código, um comentário, tudo certinho. Então, muito obrigado que você assistiu até aqui. Por favor, confira depois no link na descrição o repositório do projeto. Obrigado.